Como vencer o cansaço mental e voltar a ter produtividade, antes que seja tarde. O problema não é que você está cansado. O problema é que você está se acostumando a viver cansado. E quando você se acostuma com o cansaço mental, algo perigoso acontece. Você começa a baixar o padrão da sua própria vida. Aquela meta que antes parecia inegociável, agora vira opcional. Aquela disciplina que você prometeu manter, vira exceção. A produtividade que você sabe que é capaz de ter, vira lembrança. Presta atenção com frieza. O ser humano se adapta a qualquer ambiente, inclusive ao ambiente da mediocridade silenciosa. Quando sua mente opera constantemente no limite, sem foco, sem clareza, sem energia, você começa a acreditar que esse é o seu normal. E não é. Você não nasceu para viver mentalmente exausto. Mas olha o que está acontecendo. Você acorda já cansado. Trabalha com dificuldade de concentração. Pula de tarefa em tarefa. Abre várias abas. Fecha várias ideias. Começa e não termina. E no fim do dia sente culpa, frustração. Uma sensação de que poderia ter feito mais, mas não conseguiu. Isso corrói sua autoconfiança. Porque produtividade não é só sobre entregar resultados. É sobre manter um acordo interno consigo mesmo. Quando você falha repetidamente nesse acordo, sua identidade começa a enfraquecer. Você para de se ver como alguém disciplinado. Para de se enxergar como alguém focado. Começa a se rotular como disperso, improdutivo, desorganizado. E toda a identidade molda comportamento. Se você acredita que está sempre cansado, vai agir como alguém sempre cansado. Se acredita que não consegue manter foco, vai confirmar isso todos os dias. O seu mindset começa a trabalhar contra você. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está realmente esgotado ou está mentalmente desorganizado? Existe uma diferença brutal entre esforço intenso com propósito e desgaste mental sem direção. O primeiro constrói força. O segundo destrói confiança. O que está te drenando não é apenas o volume de tarefas. É a falta de controle sobre sua própria atenção. É a pressão constante. É a sensação de estar sempre devendo algo. É a comparação silenciosa com pessoas que parecem produzir mais. É a cobrança interna que nunca desliga. A mente humana não foi feita para viver em estado contínuo de alerta e estímulo. Quando você não cria pausas estratégicas, quando não protege seu foco, quando não estabelece limites claros, você entra em modo de sobrevivência mental. E sobrevivência não constrói sucesso. Só mantém você funcionando no mínimo necessário. Se você continuar nesse ritmo, o que vai acontecer não é um colapso repentino. É algo muito mais sutil. Sua ambição vai diminuir. Sua disciplina vai enfraquecer. Seus hábitos vão se deteriorar. E você vai aceitar menos do que é capaz de conquistar. Isso é o verdadeiro perigo do cansaço mental. Ele não faz barulho. Ele não anuncia. Ele apenas reduz, dia após dia, sua capacidade de ação. Mas existe uma boa notícia. Se o problema está na sua estrutura mental, a solução também está. Foco é treinável. Disciplina é desenvolvida. Produtividade é consequência de clareza. E clareza nasce de decisões conscientes sobre como você usa sua energia. Hoje você não vai receber dicas superficiais. Você vai entender a raiz do seu desgaste mental. Vai perceber onde está desperdiçando força. Vai aprender a reconstruir sua capacidade de concentração e retomar o controle da sua rotina. Porque ninguém constrói sucesso sustentável com uma mente fragmentada. E tudo começa quando você entende que talvez o problema não seja cansaço. Talvez seja algo muito mais silencioso e muito mais comum do que você imagina. Quebrando o mito. Você não está cansado, está fragmentado. Você acredita que está mentalmente esgotado porque faz demais, mas a verdade é mais desconfortável. Você não está cansado por excesso de esforço profundo. Você está cansado por excesso de distração. Existe uma diferença brutal entre trabalhar intensamente em uma única direção e espalhar sua atenção em dezenas de microestímulos ao longo do dia.
O primeiro fortalece seu foco. O segundo destrói sua energia mental. Observe sua rotina com honestidade. Você começa uma tarefa e, em poucos minutos, verifica o celular. Responde uma mensagem. Abre outra aba. Lembra de algo pendente. Troca de atividade. Retorna para a anterior já sem a mesma clareza. Esse ciclo se repete dezenas de vezes. Cada interrupção parece pequena, mas cada uma exige que seu cérebro desligue um contexto e ligue outro. Isso consome energia cognitiva. Isso desgasta sua capacidade de concentração. Isso fragmenta sua mente. No final do dia, você sente exaustão, mas não sente progresso. E essa combinação é perigosa, porque quando não há progresso visível, sua motivação diminui. Quando a motivação diminui, sua disciplina enfraquece. E quando a disciplina enfraquece, sua produtividade despenca. Você começa a questionar sua própria capacidade. Mas o problema não é capacidade, é fragmentação. Cansaço mental não vem apenas de fazer muito, vem de alternar demais. Vem de nunca entrar em profundidade. Vem de viver em estado constante de alerta, reagindo ao que aparece, em vez de agir com intenção. Sua mente precisa de continuidade para produzir em alto nível. Precisa de blocos de foco real. Precisa de silêncio cognitivo. Quando você não oferece isso, ela opera na superfície. E operar na superfície é mais desgastante do que mergulhar fundo. Pensa comigo. Se você trabalhar 2 horas totalmente concentrado em uma única tarefa relevante, você sai energizado. Existe sensação de avanço. Existe clareza. Existe autoconfiança. Agora compare com 2 horas pulando entre mensagens, notificações, redes sociais e tarefas rasas. Você termina drenado. O esforço foi o mesmo no relógio. Mas o impacto mental foi completamente diferente. A fragmentação cria a ilusão de produtividade. Você está sempre ocupado, sempre respondendo, sempre resolvendo algo pequeno, mas raramente construindo algo significativo. E isso ataca sua identidade silenciosamente. Porque você começa a se enxergar como alguém que não consegue manter foco, como alguém que não termina o que começa, como alguém disperso. Só que ninguém ensina você a proteger sua atenção como um ativo estratégico. A verdade é simples e direta. Sua atenção é seu recurso mais valioso. Onde ela vai, sua energia vai. Onde sua energia vai, seus resultados seguem. Se você permite que qualquer estímulo capture sua mente, você está entregando sua produtividade para o ambiente. Está vivendo de forma reativa. Está deixando que o mundo decida o que merece sua concentração. E isso gera cansaço, porque reagir o tempo inteiro exige mais esforço do que agir com direção. Você não precisa trabalhar mais horas. Precisa trabalhar com menos interrupções. Precisa treinar sua mente para sustentar foco. Precisa criar limites claros entre o que merece sua energia e o que não merece. Enquanto você não fizer isso, continuará confundindo distração com trabalho e exaustão com esforço. Mas existe um inimigo ainda mais invisível que está drenando sua força mental todos os dias, mesmo quando você está aparentemente focado. O inimigo invisível, fadiga de decisão. Mesmo quando você consegue reduzir distrações, ainda existe algo drenando sua energia mental de forma silenciosa. Algo que quase ninguém percebe. A fadiga de decisão. Você acha que está cansado de trabalhar, mas, na maioria das vezes, você está cansado de decidir o tempo inteiro. Desde o momento em que acorda, sua mente começa a gastar energia escolhendo. Levanto agora ou espero mais 5 minutos? O que eu faço primeiro? Respondo essa mensagem ou deixo para depois? Começo pelo projeto mais difícil ou pelo mais fácil? O que eu almoço? Se treino hoje ou não? Se continuo ou paro? Cada decisão consome força mental. Pequena ou grande, não importa. Seu cérebro precisa avaliar opções, prever consequências, escolher um caminho. Isso exige processamento. Isso exige energia. Agora multiplique isso por dezenas, às vezes centenas de microdecisões ao longo do dia. No fim da tarde,
Sua mente não está fraca porque você trabalhou demais. Ela está exausta porque decidiu demais. E quando a energia mental diminui, sua capacidade de manter disciplina também cai. Você começa o dia produtivo e termina no automático. Começa focado e termina procrastinando. Não porque perdeu seu mindset, mas porque sua reserva cognitiva foi drenada. Existe um padrão claro aqui. Quanto mais decisões você deixa em aberto, mais cansaço mental você acumula. Quanto mais você vive no improviso, mais sua mente trabalha para manter controle. Pessoas altamente produtivas não são apenas motivadas. Elas reduzem o número de decisões desnecessárias. Criam regras, criam padrões, criam estruturas. Elas não negociam com tudo. Quando você transforma ações importantes em hábitos automáticos, você libera energia mental para o que realmente importa. Quando define horários fixos para tarefas estratégicas, elimina o desgaste de decidir o tempo todo quando começar. Quando estabelece prioridades claras antes do dia iniciar, reduz a ansiedade de escolher no meio da pressão. Disciplina não é apenas força de vontade. É arquitetura inteligente de decisões. Se toda manhã você precisa convencer a si mesmo a agir, você já está perdendo energia antes mesmo de começar. Mas quando certas ações se tornam inegociáveis, você age sem debate interno. E isso preserva sua clareza. A mente humana funciona melhor com direção definida. Quando tudo é opção, tudo exige esforço. Quando existem critérios claros, o cérebro relaxa e executa. Olhe para sua rotina agora. Quantas decisões poderiam ser eliminadas com planejamento simples? Quantas escolhas repetitivas poderiam virar padrão? Quantas dúvidas diárias poderiam ser resolvidas uma única vez? Produtividade sustentável não depende de picos de motivação. Depende de reduzir o desperdício mental. Você não está falhando por falta de capacidade. Está se desgastando por excesso de escolhas mal estruturadas. E mesmo que você organize suas decisões, ainda existe algo mais profundo que pode estar pesando sobre sua mente. Algo emocional, invisível, silencioso. A raiz emocional, o peso invisível que você carrega. Agora vamos mais fundo. Porque nem toda exaustão mental nasce da fragmentação ou do excesso de decisões. Muitas vezes, ela nasce do que você está carregando por dentro. A mente não cansa apenas pelo que você faz. Ela cansa pelo que você suporta em silêncio. Existe uma pressão constante para dar conta de tudo, para evoluir rápido, para mostrar resultado, para não ficar para trás. Você abre as redes sociais e vê pessoas produzindo, crescendo, conquistando. Sem perceber, começa a se comparar. Começa a se cobrar mais do que deveria. Começa a sentir que nunca é suficiente. Esse peso não aparece na sua agenda, mas ocupa espaço na sua mente. Talvez você esteja tentando provar algo para alguém. Talvez esteja com medo de falhar. Talvez sinta que precisa correr contra o tempo. Talvez esteja acumulando frustrações que nunca resolveu. Pequenas decepções. Expectativas quebradas. Planos adiados. Tudo isso gera tensão interna. E tensão constante consome energia. Você pode até dormir 8 horas. Pode até organizar sua rotina. Mas se sua mente está carregando insegurança, culpa, medo ou comparação constante, ela nunca descansa de verdade. Existe um conflito silencioso dentro de você. Uma parte quer crescer, ter sucesso, manter disciplina. A outra parte tem medo de não conseguir. Esse atrito interno gera desgaste. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você até avança, mas gasta muito mais combustível. Quando sua autoconfiança está abalada, qualquer tarefa parece maior do que realmente é. Quando você duvida de si mesmo, cada desafio exige esforço dobrado, porque além de executar, você precisa lutar contra a própria insegurança. Isso é exaustivo. O cansaço mental muitas vezes é emocional antes de ser produtivo. Não é falta de capacidade, é excesso de pressão interna. Você precisa ter coragem de se perguntar:
O que eu estou carregando que não deveria mais carregar? Qual cobrança já perdeu o sentido? Qual comparação está sabotando meu foco? Qual expectativa precisa ser ajustada? Autoconhecimento não é fraqueza, é estratégia. Quando você identifica o peso emocional que está drenando sua energia, você começa a recuperar controle. Começa a separar o que é fato do que é narrativa interna distorcida. Começa a agir com mais clareza. Produtividade real nasce de uma mente alinhada. Quando seu interno está em conflito, seu externo perde força. E agora que você entendeu as 3 camadas do seu desgaste mental, existe o momento decisivo, porque saber a causa não basta. Você precisa de um protocolo claro para reconstruir sua energia e sua disciplina. O protocolo de reconstrução, reiniciando sua força mental. Agora que você enxergou a fragmentação, a fadiga de decisão e o peso emocional, chegou a hora de assumir controle. Porque entender o problema sem agir é apenas mais uma forma de auto-engano. Você não precisa de mais motivação. Precisa de um sistema. Primeiro, elimine o ruído cognitivo. Todos os dias, reserve um período sem entrada de informação, sem celular, sem música, sem notificações, sem consumo. Apenas você, papel e pensamento estruturado. No começo vai ser desconfortável. Sua mente vai procurar estímulo. Aguente. Esse silêncio é o que reorganiza sua clareza. É nele que você separa o que é prioridade do que é distração. Uma mente forte não vive intoxicada de estímulos. Segundo, defina uma única vitória inegociável por dia, apenas uma. Algo que, se concluído, move sua vida para frente. Não é uma lista infinita, é um compromisso estratégico. Quando você termina essa tarefa, sua autoconfiança aumenta. Você reforça a identidade de alguém disciplinado. Pequenas vitórias diárias constroem força mental acumulada. Terceiro, pare de esperar motivação para agir. Ação gera energia, movimento gera foco. Se você espera se sentir pronto, continuará parado. Crie um ritual de ativação. 5 minutos de execução intensa. Sem julgamento. Sem perfeccionismo. Comece imperfeito. O cérebro responde ao movimento. Quanto mais você inicia, mais sua mente entende que agir é o padrão. Quarto, treine desconforto deliberado. Disciplina é músculo. Se você evita tudo que é difícil, sua mente enfraquece. Faça o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Entre em blocos de foco profundo. Enfrente conversas necessárias. Termine tarefas que você vem adiando. Cada ação difícil executada fortalece sua identidade. Você não reconstrói produtividade tentando se sentir melhor. Você reconstrói produtividade agindo melhor. Energia não é algo que você espera aparecer. É algo que você cria através de comportamento consistente. Quando você reduz ruído, simplifica decisões, resolve conflitos internos e executa mesmo sem vontade, algo muda. Sua mente começa a confiar em você novamente. E quando sua mente confia em você, o foco se estabiliza. A disciplina se fortalece. A produtividade deixa de ser esforço forçado e vira consequência natural. Agora existe uma pergunta que define tudo. Você vai continuar se identificando como alguém cansado ou vai assumir a identidade de alguém mentalmente forte? Antes que seja tarde, a decisão que define seu futuro. Existe um ponto silencioso na vida em que a estagnação deixa de ser temporária e começa a virar identidade. Esse ponto não chega com aviso. Ele chega quando você aceita operar abaixo do seu potencial por tempo demais. Imagine você daqui a 6 meses, mantendo o mesmo padrão mental. Acordando cansado, trabalhando sem foco profundo, começando projetos e não terminando, sentindo que poderia produzir mais, mas sempre adiando o compromisso real com sua disciplina. Nada desastroso acontece, mas nada extraordinário também. Agora imagine a outra versão. A que decidiu proteger o foco, a que reduziu distrações, a que simplificou decisões, a que enfrentou o próprio peso emocional, a que age mesmo sem motivação.
Em 6 meses, essa pessoa não apenas produz mais, ela pensa melhor, decide melhor, confia mais em si mesma. O que separa essas duas versões não é talento, não é sorte, é identidade. Se você continua repetindo para si mesmo que está exausto, sua mente obedecerá. Se você decide que está em reconstrução, sua mente começa a buscar força. Existe uma verdade simples que poucos aceitam. Produtividade é reflexo direto do seu mindset. E mindset não é algo abstrato. É o conjunto de decisões que você toma diariamente sobre onde colocar sua energia. Cada vez que você protege seu foco, você está treinando disciplina. Cada vez que cumpre uma promessa interna, você fortalece a autoconfiança. Cada vez que executa o que precisa ser feito mesmo sem vontade, você constrói força mental real. O perigo nunca foi o cansaço. O perigo é se conformar com ele. Você não precisa esperar um colapso para mudar. Não precisa esperar perder oportunidades. Não precisa esperar sua autoestima cair ainda mais. A decisão é agora. Ou você continua vivendo de forma reativa, drenado por estímulos e pressões invisíveis, ou assume o controle da sua mente como seu maior ativo estratégico. Produtividade sustentável nasce de clareza. Clareza nasce de disciplina. Disciplina nasce de identidade. Escolha quem você decide ser a partir de hoje. Uma pessoa dominada pelo cansaço mental ou alguém que treina a própria mente para vencer. Mudança de identidade. Você não é uma pessoa cansada. Tudo o que você faz de forma consistente nasce de quem você acredita ser. Se no fundo você se enxerga como alguém sempre sobrecarregado, sempre atrasado, sempre tentando acompanhar o ritmo, suas ações vão confirmar essa narrativa. Você pode até tentar organizar sua rotina, pode tentar criar novos hábitos, mas sua identidade vai sabotar seus esforços. Agora escuta com atenção. Cansaço não é identidade, é estado. Estado muda. Identidade constrói. Quando você começa a dizer para si mesmo que está esgotado, improdutivo, disperso, você está programando sua mente para agir dentro desses limites. Sua produtividade cai não porque você não consegue mais produzir, mas porque você internalizou essa versão como verdade. A virada acontece quando você decide mudar a definição de quem você é. Em vez de repetir que precisa de mais motivação, você assume que é uma pessoa disciplinada em construção. Em vez de afirmar que não consegue manter foco, você declara que está treinando foco diariamente. Em vez de se rotular como improdutivo, você se posiciona como alguém que protege sua energia como um ativo. Essa mudança parece simples, mas é estratégica, porque identidade direciona comportamento de forma automática. Quando você acredita que é alguém comprometido com crescimento pessoal, você começa a agir de acordo com isso. Quando se vê como alguém que valoriza a disciplina, suas decisões se alinham com essa visão. Quando entende que sua mente é seu maior patrimônio, você passa a tratá-la com respeito. Produtividade não é fazer mais coisas. É se tornar alguém que executa o que importa. Foco não é talento, é treino. Disciplina não é dom, é repetição consciente. E autoconfiança não surge de discursos motivacionais. Surge de evidências. Evidências que você cria toda vez que cumpre o que promete para si mesmo. Se você quer vencer o cansaço mental, pare de lutar apenas contra o sintoma. Comece a fortalecer a identidade. Pergunte a si mesmo todos os dias: a versão mais forte de mim tomaria qual decisão agora? A versão disciplinada executaria ou adiaria? A versão focada protegeria esse tempo ou desperdiçaria? Você não está tentando se tornar produtivo. Você está se tornando alguém produtivo. E quando essa identidade se consolida, o cansaço deixa de comandar suas escolhas. Existe apenas um passo final para consolidar essa transformação de forma prática e irreversível. Consolidação. Controle sua mente ou aceite as consequências. Existe um momento em que teoria precisa virar compromisso. Esse é o momento. Você já entendeu que o cansaço mental não é apenas físico.
Já percebeu que a fragmentação destrói seu foco? Que o excesso de decisões drena sua energia? Que o peso emocional corrói sua produtividade? Que identidade define comportamento? Agora tudo se resume a uma escolha prática. Ou você continua permitindo que estímulos externos controlem sua atenção, ou passa a proteger seu foco como seu maior ativo. Ou você mantém decisões soltas que drenam sua disciplina, ou cria regras claras que preservam sua energia mental. Ou você alimenta a narrativa de exaustão, ou constrói a identidade de alguém mentalmente forte. Ninguém vai fazer isso por você. Motivação pode até iniciar o movimento, mas é a disciplina que sustenta. E disciplina é construída quando você age mesmo nos dias em que não está no seu melhor, principalmente nesses dias. Sucesso não é intensidade ocasional, é consistência estratégica. Imagine sua mente como um centro de comando. Se ela está desorganizada, suas ações serão caóticas. Se ela está alinhada, suas decisões ganham precisão. E decisões precisas acumuladas ao longo do tempo criam resultados extraordinários. Você quer mais produtividade, mas produtividade é consequência de foco. Foco é consequência de clareza. Clareza é consequência de disciplina interna. Controle sua mente e você controla sua direção. A partir de hoje, estabeleça padrões mais altos. Proteja blocos de foco profundo. Elimine decisões desnecessárias. Resolva conflitos internos. Cumpra pelo menos uma promessa importante por dia, não para provar algo ao mundo, mas para provar a si mesmo que você está no comando. Porque quando você assume controle da sua mente, você para de reagir e começa a construir. E quando você constrói com consistência, o cansaço deixa de ser limite e passa a ser apenas um sinal de ajuste. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal A Força da Mentalidade. Aqui você fortalece seu mindset, sua disciplina e sua produtividade todos os dias. A decisão está tomada ou será adiada mais uma vez.